sofreu e ainda sofre, o Brasil está na vanguarda da saída desses problemas, né, voltados para a economia. É o que está sendo discutido no momento. Os números são fantásticos. Segundo mês com deflação, saldo positivo mês a mês na criação de empregos. Quem cria empregos são os senhores, não sou eu. A minha obrigação é não atrapalhar a vida de vocês. É desonerar, descomplicar, desburocratizar, é colaborar com os senhores. Por exemplo, nós somos o 7º país mais digital do mundo. Isso tem reflexo positivo na economia, né? Tivemos uma grande vacina em 2019, Lei da Liberdade Econômica, que, no meu entender, entre outras medidas, seguraram uma catástrofe que se anunciou em 2020 e 2021. O governo entrou em campo, com programas outros, Pronamp, bem. Terminamos 2020 e 2021 com um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos. Diferente de 2014 e 2015. A crise era a conhecida corrupção, onde se perdeu quase 3 milhões de empregos. Já que está na introdução, né? Em 2010 levava-se praticamente 4 meses para se abrir uma empresa. Hoje em dia, um dia. Algo está acontecendo. O que foi? É o trabalho. Trabalho como? Anônimo muitas vezes. E a confiança nas pessoas. Escolher ministros pelo critério técnico. No passado, ninguém tinha liberdade para escolher ministro. Era imposição partidária. É a realidade, é a verdade. Assim como diretores de presidentes de bancos e de estatais. Uma das consequências. No passado, as estatais davam prejuízo ou pequeno lucro. Hoje, o lucro está acima de 100 bilhões por ano. Para onde ia essa grana? Eu mexi na harmonia de Brasília. Então, há um trabalho aí, você sabe, parte de umas poucas pessoas, mas com poderes, para o tempo todo, para infernizar a vida do governo. Né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Quem tem a verdade ao seu lado, vence desafios. E o Brasil, hoje em dia, cada vez mais, está sendo olhado pelo mundo todo. Quando acabar o meu tempo, avisa aí, faça favor, mediador. Nós somos uma potência no agronegócio, né? E seremos brevemente, que já está na prancheta, saindo da prancheta, uma potência energética, além de uma potência alimentícia, né? Temos a nossa segurança alimentar e também atendemos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. A nossa aparição perante o mundo na geração de energia salta aos olhos. Um bom ministro, bons ministros também na questão de meio ambiente, também na questão de Minas e Energia, nos levam a mais que sonhar. Ter a certeza nas eólicas offshore na costa do Nordeste. Produção de até 50 vezes aquilo que Itaipu gera. Quem tem isso no mundo? É um país fantástico e não se explorava as suas potencialidades. A questão de agregar valor naquilo que nós temos também. Lamentavelmente entregaram o Catalão para um outro país. Catalão lá de Nióbio. Seguramos, influenciamos para que Araxá não seguisse o mesmo caminho. Coisa que estou revelando apenas agora. Melhor do que ter informações é saber como utilizá-la. Então a gente vê esses potenciais todo o Brasil, vem de vocês também, setor de serviço, né, entre outros. É a certeza de dias melhores para todos. A pandemia destruindo aí, basicamente botando na miséria os informais, 38 milhões de informais. Fizemos a nossa parte, tivemos um endividamento. Alguns achavam que tinha dinheiro no cofre, endividamento. Os R$600, que chegou-se a pagar 68 milhões de pessoas por mês, dava praticamente 50 bilhões a despesa mensal. Mas com responsabilidade, com uma boa equipe, como é do Paulo Guedes, não sofremos só alavancos tocante a isso. Ontem, mais uma boa notícia, o dólar caiu mais de 1%. A bolsa subiu, né? Subiu em relação ao mundo.
e isso influencia no preço dos combustíveis, que é a correia da inflação. Eu hoje fiz a primeira reunião para o discurso da ONU, no mês que vem. É tradição o Brasil abri-la. Vamos dar uma notícia para o Brasil de lá para cá. Meu tempo são 15 minutos, tentando passar para 20. Só para lembrar que o seu tempo para as considerações iniciais está se esgotando. Tudo bem, só terá muito tempo para encerramento aí. Avançar. Eu me considero em casa aqui, não considero essa batida. Acredito até que as perguntas, né? Algumas já estão sendo respondidas aqui. Mas tudo bem, vamos respeitar aqui. Bem, então vamos respeitar aqui. Vamos lá. Vamos dar início ao nosso diálogo e eu convido o presidente da CNDL e atual presidente do Instituto NEX, o senhor José César da Costa, para saudar o candidato Jair Bolsonaro e também encaminhar a primeira pergunta. Bem, presidente, obrigado pela sua presença. Mais uma vez, lembrando que estamos aqui diante de líderes de todo o país, todos os 27 estados desse país, né? Do extremo norte, Roraima, Rondônia, Acre, até o Rio Grande do Sul, de leste a oeste, estão aqui as principais lideranças do varejo, daqueles que trabalham diuturnamente em prol do crescimento e que produzem riqueza, que geram empregos e que geram também impostos para esta nação. E diante, né, desse público seleto, né, quero agradecer mais uma vez a todos, né, que se esforçaram para estar aqui e também ao senhor, né, candidato também, que fez um esforço muito grande para estar conosco devido à importância. Como já disse, todos foram convidados, né, mas nem todos, né, vieram para esse grande momento. Estão aqui presentes conosco, presidente, a nossa Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABAD, na pessoa do seu presidente Leonardo Miguel Severino. Está aqui conosco também a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, na presença do seu presidente João Galaxy, também, né, do seu ex-presidente João Sanzolo, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né, representado pelo seu presidente Abrazel, Paulo Somusti, Associação Brasileira de Automação Comercial para o Comércio, a FRAC, na pessoa do presidente Paulo Eduardo Guimarães, intimamente Peguinho, obrigado Peguinho pela sua presença. Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção, a ANAMACO, na presidência do seu presidente Geraldo Delfalco. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, representado pelo seu vice-presidente Jorge Teixeira e também pelo seu representante, vice-presidente Anderson Trautmann, e a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, na pessoa de Glauco Maia. E a CNDL, na qual eu represento, a Confederação Nacional de Agentes Lojistas, cuja presidência estou ocupando nesse momento. Então, este evento é um evento importante. Nós aqui hoje, presidente, representamos, né, só essas 8 entidades, que são entidades de livre adesão, não recebem nenhum tipo de ajuda do governo, tá? Trabalham com o seu próprio, né, tem o seu próprio negócio, sua própria forma de sobrevivência. Nós representamos hoje mais de 15% do PIB brasileiro. Nós somos responsáveis por 65% das operações de crédito, débito, né, e pela geração de 9 milhões de empregos diretos. Então, é um público que quer ouvi-lo, né, quer entender, né, quais são os projetos, caso o senhor seja conduzido mais uma vez. E ao final deste evento também nós teremos um almoço, o senhor fica convidado para esse almoço, né, para que seja pelo menos alguns minutos, para que possa continuarmos, darmos continuidade ao nosso evento na parte da tarde. Então, muito obrigado pela presença, o momento é seu. Eu vou fazer agora a minha primeira pergunta. Então, candidato, presidente, o Brasil passou por reformas, mas ainda carece de medidas que melhorem a competitividade das empresas. A mão de obra qualificada, por exemplo, continua sendo um dos grandes gargalos das empresas. Então, diante, né, dessa dificuldade hoje da mão de obra, da competitividade hoje, né, que a cada dia aumenta, quais são as suas propostas para melhorar o ambiente de negócio do nosso Brasil? O ambiente de negócio já vem trabalhando há algum tempo, desburocratizando, por exemplo, normas regulamentadoras.
O senhor deve ter sentido a diferença. Milhares delas foram revogadas. Isso poupa a burocracia por parte de vocês, né? Tenho falado com o Paulo Guedes para continuar nessa batida. E uma coisa, alguém sentindo-se prejudicado, né, ou desconfortável com essas normas, chegar ao meu conhecimento, a gente toca para frente, toca na hora. Como o Paulo Samudio teve lá, ó, em 2020, com o problema de vários restaurantes, entrou a falar comigo, furou lá o cerco, daí dali mesmo fomos falar com o Paulo Guedes e buscamos solução para a questão dos vários restaurantes que foram bem. Então, estamos sempre dispostos a fazer isso aí. Eu quero é ficar livre de vocês. Quanto mais distante de mim, melhor. Eu não quero ficar ali naquele círculo vicioso, né? Para buscar aí soluções que demoram, às vezes, e muito. Então, o ambiente de negócio se melhora por aí. Novas regulamentadoras, lei da liberdade econômica, digitalização. É continuar fazendo esse trabalho, né? O site gov.br é fantástico, né? Somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Essas desburocratizações passam a carteira nacional de habilitação de 5 para 10 anos. Até mesmo, o pessoal não dá valor muitas vezes, né? A tirar uma habilitação de jet ski melhorou. Isso ajuda no turismo. É uma burocracia enorme. Um cara lá atrás fez uma besteira, bêbado, matou uma pessoa, um jet ski, daí criaram uma norma aí que realmente quase inviabiliza o jet ski no Brasil. E o jet ski é turismo. Quando nós reduzimos o imposto, zeramos o imposto de jet ski, zeramos o imposto de veleiros. Desculpa que eu estou fugindo do tema, mas volta o que eu não responder, tu pode voltar a perguntar. Né? E depois eu vi a oposição, né? Mas o produto da cesta básica. Nós zeramos há muito tempo os impostos do produto da cesta básica. Ou seja, isso é ambiente de negócio. Né? Isso é um trabalho que você faz dia a dia. Né? Aqui o pessoal tomou conhecimento do novo Inmetro, né? Depois de uma foiçada que demitiu todo mundo ano passado, botei um cara lá formado pelo IME, o Inmetro hoje em dia não é mais obstáculo para vocês. O Inmetro está a serviço aí do empresário e do consumidor. Tanto é que você não ouve falar do Inmetro mais. Tomar 3 Pinos, vamos reformular aqui, modernizar 4 milhões de tacógrafos. Aí na mesma proposta queriam passar a aferição de 2 anos para anualmente. Trocar todos os taxímetros do Brasil, botando um chip que já levantamos, já era fraudável, né? Só tem uma coisa que não é fraudável no Brasil, o resto tudo pode ser fraudável no Brasil. Então é esse trabalho que melhora o ambiente de negócio. Eu peço que vejam o novo estatuto lá do Inmetro para ver se tem alguma coisa que pode ser alterada. Se tiver, vai ser difícil achar, mas se tiver, estamos à disposição. E não sei se eu te respondi. É por aí. Obrigado, presidente. Então fica um crédito também de 2 minutos, né? No final, se necessitar, você já ganhou 2 minutos de crédito. Muito obrigado. Então, já que tu 2 minutos, pessoal, é o seguinte. Não é um jogo de futebol aqui, mas eu sou o técnico, que entra em campo são 23 ministros. Qualquer problema eu falo com eles. Por isso, eles foram escolhidos, e mais importante, não é escolhidos, eles aceitaram. Tinha gente que não queria trabalhar, porque não é fácil você ser ministro. Os problemas que você tem e a responsabilidade. É processo todo momento. Né? Então, tudo acontece porque você escolhe as pessoas da melhor maneira possível. E mesmo escolhendo assim, de vez em quando, um aí dá uma escorregada e te é obrigado a trocar. Então, o ideal é estar aqui com os meus ministros, para cada um explicar a sua área, mas estou à disposição. Obviamente, se aceitei o convite, porque estou à disposição. E vamos nos ajudar, porque estaremos todos ajudando o nosso Brasil. Obrigado, candidato. Eu aproveito para lembrar que o senhor pode, se quiser, também acompanhar a contagem do tempo nesse monitor que fica aí à sua frente. São 6 minutos, né, para cada resposta.
as perguntas dirigidas pelos empresários aqui da UNEX. Então vamos agora à segunda pergunta. Convidamos o presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, o senhor Leonardo Miguel Severino. Bom dia, presidente. Me permita lhe chamar assim. Eu quero, em nome do setor atacadista de alimentos e materiais de construção, lhe parabenizar por 3 características que são suas: capacidade, disposição e coragem. E aqui vai a nossa pergunta. A segurança das fronteiras brasileiras não consegue conter o avanço do mercado ilegal e do contrabando, o que traz enormes prejuízos ao comércio e à sociedade. Como o seu governo continuará enfrentando a questão? Se não me engano, são 7.500 quilômetros de fronteira. Ou o dobro disso. O dobro disso, né? A maioria é fronteira seca. Eu já morei ali em Mato Grosso do Sul, conheço bem a fronteira. Ali até a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul faz um bom trabalho, através da DOF, é o Departamento de Operação de Fronteira. O pessoal lança as viaturas, né, para pegar os descaminhos, entre outras coisas. Eu não posso prometer, pessoal, selar uma fronteira com essa extensão, 15.000 quilômetros. Não posso. Vamos continuar fazendo o que for possível. De vez em quando tem as operações Ágata, quando o contrabando de cigarro começa a ficar em nível insustentável, né, a gente vai para lá, dá uma chacoalhada na fronteira. Não temos como selar a isso tudo. O nosso governo está indo para o maior número de policiais federais e policiais rodoviários federais em seus efetivos. É por aí que a gente pode buscar aí, inibir essa prática. Se tivesse essa capacidade, não entraria droga no Brasil, nem armamento. Estamos longe dessa capacidade. O próprio Estados Unidos não consegue selar sua fronteira com o México. Então sabemos que isso influencia no preço das coisas aqui dentro, influencia na lucratividade de vocês, porque o outro lado entra aqui sem pagar nada, né? E mexe na economia local. Então o trabalho que eu posso falar é continuar trabalhando o que estamos fazendo. Você pode ver, nunca tivemos tantas operações crescentes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Aí vem números ano a ano cada vez maiores, a apreensão de drogas, de armamento, de numerário, tá? E também de descaminho. O trabalho é esse. Não dá para inventar aqui e falar que vamos resolver esse assunto, que infelizmente não temos essa capacidade pelo tamanho pela extensão territorial, pela pressão de lá para cá. Eu lembro quando eu cheguei na fronteira em 79, em Niuaque. As Forças Armadas, o Exército, né, fazia as barreiras, sempre com a ponte 50 atrás de um morro. O cara parava mesmo, né, e a gente ajudou a combater bastante a entrada de açúcar aqui e a saída de café. E ficava mesmo, né? Quem tinha às vezes mais que a cota de uísque, 2 litros, deixava passar, meia dúzia de litros, 8 litros deixava passar, agora o resto não passava. Então esse trabalho tem que ser aumentado através efetivo da PF e PRF. Inclusive, aproveitar a PRF, né, gostaria de ter feito uma reestruturação para eles. Não foi possível porque outros setores ameaçaram greves e outras medidas que poderia mergulhar aqui, poderia parar até mesmo o país. Não é fácil mexer com alguns setores do servidor público altamente politizado. Tá? Acredito que ano que vem dê para resolver isso daí. E quando você vai entrar em reforma administrativa, a maior reforma que nós fizemos foi a contenção de concursos. Fizemos para a PF, para a PRF, existe curso em andamento. Tá? Pretendemos ampliar esse ano que vem, mas a maior reforma administrativa, que é muito difícil aprovar no parlamento, é realmente a contenção do número de servidores. Ok, obrigado, presidente. Eu informo
ao presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro, que ele ficou com crédito aí de 2 minutos e 20 segundos, que poderá utilizar ao final nas suas considerações. Fica para o almoço. Obrigado, candidato, pela sua resposta. E para fazer a terceira pergunta, convidamos o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o senhor Paulo Salmuti. Boa tarde. Boa tarde? Ainda não. Bom dia. De manhã. É a pressa pelo almoço, viu, presidente? Presidente, como o maior gerador de empregos no país, o setor de comércio e serviço tem consciência de que a reforma trabalhista, aprovada em 2017, foi um marco para o país. Mas entendemos que podemos avançar ainda mais na modernização, simplificação e eficiência das relações de trabalho. Quais as propostas o senhor teria para assegurar a manutenção dos avanços obtidos com a reforma trabalhista e potencializar a geração de empregos no Brasil? É mais fácil defender o empregado do que o empregador, politicamente falando, né? Mas não é fácil ser patrão no Brasil, sei disso. E, obviamente, sempre tem alguém jogando uma classe contra a outra, né? Patrão e empregado, nordestinos, sulistas, branco e negro, homem e hétero, essas coisas todas aí. Essa reforma foi tentada, essa pequena aprovada no governo Temer, ela foi tentada em 2002. A internet era bastante, estava engatinhando a internet, né? E eu votei favorável a essa proposta lá fora. Quase perdi meu mandato. Porque o que na internet divulgava, o pessoal panfletava, foi época de campanha, uma proposta que havia sido passada na Câmara, não chegou no Senado, ninguém tirava direito de ninguém, até porque eles estão garantidos no artigo 7º da Constituição. Mas a versão dada para aquilo é que eu votei para acabar com o 13º, fundo de garantia, licença gestante, hora extra, etc. E colou. Acredito que uns 60 parlamentares que tinham certeza de uma reeleição em 2002 perderam. Isso voltou no governo Temer. Eu, como deputado, discuti muito no meu gabinete, né? E eu falei para eles como é que fica a minha posição, dado o que eu passei em 2002. Depois de muita discussão, eu resolvi correr o risco de votar favorável de novo, tá? E essa reforma ajudou a manutenção de empregos. Ninguém retirou direito de ninguém, tá? Foram flexibilizados, tá? Outras flexibilizações, eu acho difícil, quase no limite, mas tem que ser buscado isso aí. O Paulo Guedes fala muito da carteira verde e amarela, tá? Que ele fala que seria voluntário, você quer a norma antiga ou a norma mais nova. O objetivo é atender a juventude, até 29 anos. Foi mudado esse conceito há pouco tempo. Com 29 anos já era capitão e pai de 3 filhos, né? Mudaram para até 29 anos, o cara é jovem. Tá certo? Então a carteira verde e amarela com menos encargos, para exatamente dar qualificação para o mais jovem no Brasil. E creio eu que não vai afetar o pessoal acima de 29 anos, não vão perder emprego no tocante a isso. Vai ter um boom, um acréscimo de pessoas, né, que poderão ser empregadas e ganhar experiência para depois levar a sua vida, ou como empregado, ou buscar ser patrões também. E uma promessa minha que estou tentando fazer cumprir, não vai dar para esse ano, é a criação da minha primeira empresa. Exatamente para o cara que reclama às vezes, não, bicho, abre a tua empresa aqui, vai lá que é mole, pô, vai lá. Então, na verdade, todo mundo quer crescer, né? E esse que está empregado, ele sonha que tem emprego dele. Quem sabe ele, com esse empurrão do governo, ele abre a sua empresa, né? E passe a ser uma pessoa cada vez mais entendedora do que é o mercado, do que ele pode fazer, o que não pode. É igual eu, enquanto parlamentar. Eu era estilingão, pô, um bodoque, né? Para quem é mais velho aí. E depois que a gente chega no executivo, algumas coisas a gente pensa, não é bem assim que a banda toca. E nós temos que nos adaptar, tem que mudar, né? E eu confesso, já mudei muita coisa. Eu era lá atrás estatizante, né?
passei a acreditar muito mais, o Paulo Guedes, na iniciativa privada. Que assim é que funciona. É isso que gera emprego, é isso que gera renda, é isso que enche os cofres do governo. Sem vocês, o governo não teria o que fazer. E o governo não faz nada sem tirar dinheiro de alguém. Então, essa reforma foi bem-vinda. Outra pessoa vem falando aí que vai revogar isso daí. Nós vamos continuar agindo dessa maneira, tratando com dignidade. O maior tratamento digno ao empregado é o emprego. E vamos continuar agindo dessa maneira. Presidente, aproveitando o tempo, o senhor claramente colocou aí que quem gera emprego são a iniciativa privada, as empresas. Com a pandemia, nós estamos hoje com um número enorme de empresas endividadas no SPC, precisando de recursos e de ajuda. Alguma ideia nessa linha para complementar o tempo? Botou numa sinuca de bico aqui. O fácil de responder é que vocês querem ouvir. Tá? Mas qualquer palavra minha, um pouco distorcida ou não muito bem compreendida, mexe no dólar hoje à tarde. Eu quero que o dólar continue caindo. Tá? Vocês têm dívidas. Acredito que o Banco Central é independente agora. Tá? Eu acredito que a taxa de juros comece a cair. Nosso governo chegou a 2%, tem uns prós e contras, está em 13% aproximadamente no momento. Eu acho que o melhor sinal é isso. Com deflação, acredito que a taxa de juros comece a cair, que passa a ajudar todos vocês. Né? Se tiver que fazer um programa de refinanciamento, eu te levo pessoalmente, como fiz lá em 2020, para falar com o Paulo Guedes aí e dar a melhor resposta para você. Não tem a resposta para tudo, pessoal. Eu costumo, quando tem que tomar decisões, eu converso com o respectivo ministro. E, na maioria das vezes, ele ganha a discussão, né? Mas é a maneira racional da gente fazer com que o Brasil continue o ritmo que está aí. Por intermédio de vocês, está praticamente rompendo a faixa de 9% a taxa de desemprego no Brasil, que o especialista, no país, aqui é o país especialista, né? Achava que era só a partir do ano que vem. Está vindo agora essa queda do dólar, sei que foi ontem, pode subir hoje, sei disso, mas a tendência é influenciar diretamente nos combustíveis. Temos um novo presidente da Petrobras, 4. Se tivesse que botar mais 4, eu botaria, não tem problema nenhum. Tem que dar certo, não é o que eu quero, é o que tem que ser feito. Muita gente combina com as pessoas o que pode fazer, né? Dá para resolver esse assunto? Dá. Daí o cara chega, não dá mais, aí cartão vermelho, não tem amarelo não. Tá? E a gente não quer violentar o mercado, a gente não quer interferir em nada, como eu não interfiro. Nunca interferi em preço da Petrobras. Lá atrás, alguém interferiu. Né? Além de corrupção, chegou do endividamento de 900 bilhões de reais. Está na casa de 170 bilhões de dólares, que estamos pagando esse preço bastante caro. Essa questão de dívida, eu posso sair daqui contigo, falar com o Paulo Guedes lá e você traz a resposta para o pessoal. Eu prefiro ouvir dele, né? A minha é fácil. Não, vamos fazer um refis, né? Mas eu quero ver as consequências, né, para o mercado e, obviamente, para vocês mesmos. Obrigado, candidato. E para fazer a quarta pergunta, nós convidamos agora o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, senhor Geraldo Defalco. Aperta a mão para a pergunta, Vileve. Tem que lembrar que é na marca, a pergunta é fácil. Bom, presidente, candidato à reeleição, o Brasil sempre conviveu com um grande desequilíbrio orçamentário, situação que se agrava com uma máquina inchada, com órgãos, secretarias, subsecretarias, além dos gastos com salários e previdência dos servidores públicos. Qual sua visão sobre a reforma administrativa? Há um plano para equilibrar as receitas e despesas do país? Uma mão com açúcar, né? Eu acredito que o teto de gastos
no governo Temer, uma proposta de emenda à Constituição, que se transformou em uma emenda constitucional, foi para estancar a hemorragia. Eu sou o primeiro governo que tem o teto de gasto. Aquele cara está ganhando 3 mil por mês, de repente ele passa para 5, mas não pode gastar os dois. Quando nós assumimos, ou melhor, por ocasião da transição, cortamos mais de 20 mil cargos em comissão. Imagine Brasília com mais de 20 mil cargos em comissão. Já foi um grande sinalizador. Como disse na introdução, que foi bastante longa aqui também, evitar os concursos públicos até para proteger os atuais servidores que estão aí. Sei que muito jovem fica chateado, que é um concurso, mas a máquina está no seu limite. Houve uma festa, né? Por ocasião que ele estava vivo aí, em 88, está vivo aqui, né? 88, a gente via aqui, por ocasião da Constituinte, toda hora um trem da alegria. Tá? Era a efetivação de pessoas que não tinham feito concurso no passado e que foram ganhantes aí. Apareceram super salários também, em especial no Legislativo e Judiciário. Apareceu lá atrás também as incorporações. Eu era vereador no Rio. Uma pessoa lá ganhava 10 mil por mês, de repente passou a ganhar um cargo em comissão, mais 10 mil, 8 anos passava para 20. Daí mais um segundo, podia a segunda, mais 10 passava para 30. Isso vai impactando. Bem, os 20 mil cargos em comissão não influenciou em quase nada, apenas uma sinalização. Como disse, evitar concurso público para até proteger o próprio servidor. Porque vai chegar um ponto que não pode chegar um ponto, não tem dinheiro para pagar mais ninguém. A Previdência foi feita a reforma. Tá? Não é maldade, era a maneira que você tinha de garantir o pagamento da Previdência de quem está aí. Que foi muita coisa feita lá atrás, sem qualquer controle. O que o Paulo Guedes me diz nessas questões? Eu sofri muito, já teve gente, às vezes, na minha mesa lá, que precisa de mais disso, mais aquilo. Realmente precisava. Mas se começasse a abrir a porteira ali, ia ter um desequilíbrio. Isso influencia diretamente na inflação, preço do dólar, mercado. Né? E também com o Paulo Guedes, muitas vezes, né? Gente querendo a cabeça dele, o que é natural. Né? E seguramos a onda. Né? Principalmente na questão dos combustíveis lá atrás, queria um fundo equalizador. E a saída, segundo o Paulo Guedes, eu tenho que acreditar nas pessoas. Né? Acreditei. Alguns ministros de boa vontade até queriam ter a cabeça dele, né, de boa vontade, a cabeça dos outros sempre é bem-vinda. Né? E nós mantivemos isso aí e estamos dando um exemplo agora do que aconteceu. Reforma legislativa, a proposta que está lá, a oposição sempre usa do outro lado, né? É para os futuros servidores e não para os atuais. Vamos respeitar, obviamente, tem que respeitar o direito adquirido. Essa é a nossa proposta. Se houver uma reeleição, essa reforma realmente o parlamento que vai decidir, né? Fazer com que tenhamos um novo quadro de servidores no futuro. E a questão do inchaço da máquina, vocês devem se lembrar, além do trem da alegria lá atrás, em especial prefeitos de esquerda, com concurso, né, incharam as suas respectivas máquinas. Aqui também teve concurso também para o governo da esquerda aqui para preencher tudo e mais alguma coisa. A conta está alta, quem paga a conta são vocês, porque o servidor público ele não gera renda, né? Ele está ali para colaborar nas políticas públicas e acontece, quando há um inchaço, exatamente o contrário. Paga um preço alto por isso, que o outro candidato pode estar falando por aí, né? Vou abrir concurso para a garotada ficar feliz com ele, mas depois que o cara chegar, ele vai saber realmente o tamanho da sua responsabilidade fazendo aquilo. Então essa é a nossa política. Continuar trabalhando dessa maneira, tratando a coisa pública com a devida responsabilidade, para que a gente não sobre recursos para outras áreas. O pessoal fala muito de educação, saúde, sim, né? Mas você tem que apertar o orçamento para poder utilizar nessas outras áreas e não apenas com o serviço público. O ano que vem vai ter, obviamente,
vai ter que dar algum reajuste para o servidor. Há 3 anos sem reajuste. Né? Isso vai impactar tudo, mas a gente vai fazer com responsabilidade, vai atender as categorias, né? Passaram momentos difíceis, mas acredito que o não concurso público, aposentadorias, entre outras coisas, a gente encaixa aí dentro da responsabilidade esse extra que a gente vai conceder de reajuste aos servidores, entre eles, aí sim, vamos fazer a reestruturação, como por exemplo a da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, candidato. E para fazer a próxima pergunta, convidamos o vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o senhor Anderson Trautmann. Presidente, muito bom dia, muito obrigado em nome da CACB também pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, aprofundando temas tão importantes para o nosso país. A pergunta que eu tenho para o senhor é sobre algo que o senhor, no seu governo, trata com muita propriedade já, que são as políticas de crédito e financiamento. Sabemos da importância que elas são fundamentais para fomentar o nosso setor, o setor empreendedor que gera riqueza e renda no nosso país. A pergunta é, quais são as propostas do seu governo para ampliar e facilitar ainda mais o acesso ao crédito no Brasil? Chamaria o Fausto do Banco do Brasil e a Dani da Caixa Econômica para responder essa pergunta aí. O crédito existe, né? O preço é que da contratação que vocês têm que decidir, né? Eu não posso avançar nisso sem conversar com eles. Como já disse, qualquer resposta minha pode ter outro recado aqui para o mercado aí fora. Agora, se vocês trouxerem para mim as necessidades, eu passo para Dani, passo para o Fausto e vamos buscar soluções. O crédito hoje está caro, tá? O ideal é que a gente não precise dele, tá? Mas a gente não pode deixar que atender a quem porventura necessite. Não respondi nada. Mas pelo menos eu enrolei de forma bastante rápida. Obrigado, presidente. Nós vamos, então, querer essa agenda para poder aprofundar esse tema, se possível, com o seu governo. Muito obrigado pela sua resposta. Se quiser uma audiência hoje à tarde, eu marco contigo com a Caixa Econômica do Brasil. Okay? Bem, passamos à pergunta seguinte. E para fazer a pergunta, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, o senhor Paulo Eduardo Guimarães. Bom dia. Alô? Bom dia, senhor presidente, candidato. Um momentinho só. Quando o pessoal fala o que você pode fazer, eu já tinha que estar fazendo, pessoal. Por isso a resposta foi daquela forma. Desculpa aqui, tá ok? Vamos lá. Tinha que estar fazendo. A gente traz aqui uma questão super procedente para todo o nosso ecossistema, senhor presidente. O nosso atual sistema tributário é chamado por muitos de manicômio tributário. Ele produz entradas nas empresas. A gente gasta muito apenas para saber quais tributos as empresas devem recolher, quais elas são realmente sujeitas e como recolher. Muitas vezes isso é maior que o tributo em si. O gasto que a empresa tem nesse cálculo é maior do que o tributo em si. A pergunta fica, considerando essa situação, quais as propostas do seu próximo governo para o sistema tributário? Há plano de simplificação? Há plano que consiga atacar essa burocracia que está ao lado do tributo, não exatamente o tributo, mas a burocracia que está em volta dele? Eu passei 28 anos dentro da Câmara e nada foi para frente nessa área. Falar que vai fazer é fácil. Lá entre os interesses dos estados, municípios, do próprio governo federal, iniciativa privada,
que cada mexida no tabuleiro, alguém vai perder alguma coisa. A reforma tributária está lá há algum tempo. Espero que ela avance. Eu tenho falado com o Paulo Guedes, que puder fazer, que seja